Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PCP apresentou um projeto de lei sobre esta matéria da execução de penas e medidas privativas de liberdade, tendo em conta fundamentalmente três ordens de questões que são abordadas no nosso projeto de lei. Em primeiro lugar, consideramos que há matérias que constam do Código de Execução de Penas e que são remetidas para o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais que, do nosso ponto de vista, deveriam ser reguladas no próprio Código de Execução de Penas, porque são matérias extremamente sensíveis do ponto de vista dos direitos, liberdades e garantias, e sendo essa matéria da competência exclusiva desta Assembleia, deveria ser o próprio Código a regular essas matérias. Estamos a referir-nos a aspectos relacionados, designadamente, com a correspondência dos reclusos, designadamente com direitos dos visitantes, com direitos de revista a pessoas que visitem reclusos, enfim, aspectos que, dada o seu melindre e sensibilidade, deveriam ser diretamente regulados por lei e não serem remetidos para um regulamento para um regulamento administrativo, para um mero regulamento administrativo. E, portanto, há aspectos que nós consideramos que deviam ser regulados aqui, no Código. E, portanto, já fizemos algumas propostas nesse sentido quando da discussão da especialidade e entendemos dever retomar alguns desses pontos, aqueles que nos parecem mais relevantes. Em segundo lugar, há vários aspectos relacionados com o aperfeitamento dos direitos e deveres dos reclusos que carecem de alguns ajustamentos relativamente às soluções que foram aprovadas e, relativamente a estes dois pontos, no essencial, retomamos propostas que tínhamos apresentado quando da discussão da iniciativa originária que deu lugar a este Código de Execução de Penas. Agora, há uma terceira ordem de questões, que é aquela que tem sido aqui mais discutida e que diz respeito às questões relativas ao regime aberto e à liberdade condicional. Nós divergimos das concepções constantes dos projetos do CDS e do PSD, principalmente do CDS. E a divergência tem que ver com esta. Nós consideramos que o sistema prisional e a aplicação de penas de prisão não têm uma dimensão meramente retributiva, ou seja, punitiva. Isto é, alguém que cometeu um determinado crime, é condenado por ele, é condenado a uma determinada pena de prisão, cumpre a pena de prisão e por aí ficamos. Ou seja, não há uma perspectiva ressocializadora. E nós entendemos que as prisões não podem ser meros armazéns de presos. A concepção que subjaz ao projeto de lei do CDS, não tanto ao do PSD, mas que subjaz ao do CDS, é esta, é de que o cidadão nasce criminoso, trata-se de uma característica inata, quem comete um crime é um criminoso toda a vida, não há ressocialização possível. No limite, é esta a concepção constante do projeto de lei do CDS. E, portanto, não há uma perspectiva que nós achamos que o sistema prisional deve ter, é que a par dessa dimensão retributiva, que obviamente quem comete um crime deve ter uma punição que lhe corresponda, mas nós entendemos que o que é importante para a função do sistema prisional é que a essa dimensão seja associada a uma outra, que é a da ressocialização. Não devemos perder de vista a possibilidade de que um cidadão possa ressocializar-se, possa encontrar a sua reinserção social depois de ter cumprido a pena de prisão e que em determinada parte do cumprimento da pena de prisão essa ressocialização possa ser preparada, ou seja, que o sistema prisional tenha uma intervenção relevante que facilite as possibilidades de reinserção social dos reclusos. É essa dimensão que os senhores não reconhecem e que nós entendemos que é fundamental para o sistema prisional, para a defesa do conjunto da sociedade. Porque na vossa concepção o criminoso é preso e, quando sair da prisão, vai cometer crimes outra vez. E nós não nos conformamos com isso, porque achamos que o que é importante para a defesa da sociedade e dos valores sociais é que o cidadão possa haver algumas garantias, que aquele cidadão, cumprida a sua pena, vem cá para fora, vem viver em liberdade e não vai reincidir na atividade criminosa. Mas para isso é que existem, para permitir essas possibilidades, é que existem mecanismos como a liberdade condicional, como o regime aberto virado para o exterior e, portanto, nós não devemos nunca abrir mão dessas possibilidades, porque elas são importantes para a defesa de valores sociais. Mas vamos agora à questão do regime aberto. Nós admitimos que, de facto, deve haver uma intervenção judicial. E estamos de acordo com isso. E, aliás, todo aquele vasto elenco que o Sr. Deputado Magalhães citou é nesta questão que todos convergimos. Agora,
Entendemos, mas atendemos mais do que isso. É que não basta, e aqui o nosso projeto de lei distingue-se dos demais, não basta dizer isso. Não basta dizer, bom, isto deixa de ser uma competência do Diretor-Geral e passa a ser uma competência dos Tribunais de Execução de Penas. É preciso regular como? Porque o Código de Execução de Penas regula exatamente todas as formas de intervenção dos Tribunais de Execução de Penas. Em primeiro lugar, do nosso ponto de vista, é preciso definir qual é o regime de custas, porque também há regimes de custas aplicáveis aos Tribunais de Execução de Penas, e nós achamos que deve haver isenção de custas quando se coloca alguém no regime aberto virado para o exterior. Nós entendemos que não se deve excluir a intervenção administrativa, porque aqui trata-se de algo completamente diferente da liberdade condicional, trata-se de uma forma de aplicação da própria pena de prisão, porque o recluso regressa ao sistema prisional, e, portanto, deve haver uma decisão positiva relativamente à aplicação deste regime, que seja dada pelo sistema e, obviamente, pelo Diretor-Geral dos Serviços Prisionais, mas que essa decisão não deve ser aplicada sem que haja uma homologação judicial. Dada por quem? Dada, do nosso ponto de vista, pelo juiz, preferencialmente, pelo menos pelo juízo, que o juiz pode ter havido rotação de juízes, entretanto, pelo juízo que concedeu previamente a saída jurisdicional a título precário. Porque não vale a pena estarmos a repetir processos. Ou seja, se um recluso não pode sair em regime prisional virado para o exterior, em regime aberto virado para o exterior, sem que tenha havido previamente uma decisão judicial que permitiu uma saída precária, entendemos nós que a homologação da decisão de colocação em regime aberto virado para o exterior deve ser feita precisamente pelo mesmo juiz que já conhece o processo, já conhece o recluso e que já tomou uma decisão sobre ele. E, portanto, enfim, fazemos isso em nome do aproveitamento dos atos, mas porque nos parece que assim há garantias de que haja uma decisão com maior conhecimento de causa e, evidentemente, possa salvaguardar melhor a segurança jurídica que todos nós pensamos que deve ser assegurada. Porque o que nos leva a pensar que esta decisão deve ser jurisdicionalizada é para dar o máximo de garantias de que aquele cidadão não vai aproveitar o regime que lhe é concedido para cometer outros crimes e que há garantias de que ele vai efetivamente regressar ao estabelecimento prisional e vai dar garantias de segurança. Vou terminar, Sr. Presidente, dizendo que, do nosso ponto de vista, esta discussão deve ser feita na especialidade, com toda a seriedade e que neste ponto, enfim, pensamos que é possível encontrar uma solução que seja consensualmente aceite e que termine de uma vez por todas com a conflitualidade artificial que se tem criado em torno do Código de Execução de Penas. Muito obrigado.